A graça e a paz, amados irmãos. Estamos de volta com o nosso panorama bíblico e é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, agora já chegamos nos profetas menores. O segundo profeta menor, que é Joel. Os profetas menores, segundo esse slide está aí: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O profeta Joel. Jerusalém, possivelmente em 830 antes do nascimento de Cristo, invadida por um exército de gafanhotos. A palavra-chave é convertei-vos. O autor, o nome Joel, significa o Senhor é Deus. Através deste profeta podemos ter uma noção ainda mais clara do quanto o Senhor de fato é Deus. Ele tem domínio sobre a natureza, ele tem domínio sobre o governo humano. O nosso Deus, a retrato dos dias do profeta Joel, tem manifestado o teu poder e graça também nos nossos dias, trazendo paz de uma forma muito especial ao povo, mas ao mesmo tempo trazendo uma pandemia e nos países vizinhos algo parecido com o livro do Joel. Uma nuvem de gafanhoto há um mês e meio atrás devastou a Argentina. Joel profetizou durante o tempo de Joás, rei de Judá. O profeta exerceu o seu ministério em Jerusalém e foi um homem profundamente conhecedor do mundo rural. A profecia do livro. Sua profecia foi marcada por uma praga de gafanhotos que destruiu a colheita, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a fome como consequência. E em terceiro lugar, o dia vindouro do Senhor. O profeta interpreta a calamidade como uma visitação do juízo de Deus. Em quarto lugar, o derramamento do Espírito, o profeta do Pentecoste. É dele a profecia sobre a descida do Espírito Santo, em Atos 2, 28 e 32. Joel 2, 28 a 32. Considerando o dia do Senhor, é considerado uma marca do juízo de Deus sobre o povo de Israel. Versículo-chave. Joel 2,12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com planto. É interessante que Joel acordou certa madrugada ouvindo um barulho de um inseto. Matou o primeiro e o barulho continuou. Logo abri a janela, vi uma nuvem escura e um barulho atemorizante. Era uma nuvem de gafanhotos que devorava as plantas. O agricultor tentava em vão acudir a lavoura e espantar aqueles insetos. Joel 1:4. Eles tinham uma classificação como o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Nunca se viu algo tão triste assim. Meus amados, esse livro é um livro onde demonstra muita calamidade do povo. E de uma forma bem clara, já no início, ele fala sobre 3 calamidades reais e históricas que a nação está atravessando. A primeira é um desequilíbrio ecológico, nuvens de gafanhotos invadem o país e assola a agricultura. Joel 1:1. Joel 1:2, outro desequilíbrio ecológico, uma grande seca afetando profundamente a agricultura e a pecuária. Joel 1:3, foco do incêndio completando a calamidade, ou seja, para um povo agrícola, imagine essas 3 áreas sendo afetadas. Ia afetar outras áreas, ia afetar a economia,
a alimentação, ia gerar uma escassez terrível na alimentação, gerando consequências de todas as naturezas para o povo de Israel. Como eu já tinha dito, o livro de Joel é o segundo dos profetas menores na ordem das Escrituras. Ele é famoso por seu texto básico usado na primeira pregação cristã da história, que é a pregação de Pedro, em Atos 2. No dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel para justificar o que estava acontecendo ali. Conhecemos bem a história do dia de Pentecoste 2, mas será se conhecemos bem o profeta que explicou tudo isso? E muitas vezes a grande maioria das pessoas não conhecem nada sobre Joel. Provavelmente esse livro foi escrito entre 835 a 996 a.C., o autor Joel, o local foi em Judá, e o alvo, anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá, e isso traz uma conotação muito especial. É claro que uma grande praga de gafanhotos devastadora é um cenário ao duplo arrependimento que Deus deseja do seu povo. A esse Deus responde a uma promessa de misericórdia e um derramamento do seu Espírito com um dia de juízo sobre as nações. A ênfase é o dia de juízo e salvação. Deus disciplina aquele que ama. O castigo conclama o povo de Deus ao arrependimento. O Deus de Israel mantém a aliança e mostra a misericórdia pelo seu povo. Deus é soberano sobre todas as nações e julgará aquele que não tiver mostrado misericórdia pelo povo de Deus. O propósito do livro: a nação de Judá devastada por uma vasta horda de gafanhotos, é o cenário para o livro. Essa invasão de gafanhotos destrói tudo: os campos de trigo, as vinhas, os jardins, as árvores. Joel descreve simbolicamente os gafanhotos como um exército humano marchando e enxerga tudo isso como julgamento divino sobre a nação por seus pecados. O livro é destacado por dois grandes eventos. Um deles é a invasão de gafanhotos, o outro é a invasão a descida do Espírito. A realização inicial desse evento é citado, como eu já disse, por Pedro em Atos 2, e tudo acontece no dia de Pentecostes. Um esboço do livro: a fonte da mensagem, 1, a praga de gafanhoto e a crise, 1, do verso 2 ao 4, e a descrição da praga, capítulo 1, do 5 ao 12, o julgamento representado pela praga, capítulo 1, verso 13 ao 20. Então, podemos dividir o livro em 3 partes: a primeira, a introdução; a segunda, a eminência do dia do Senhor; e a terceira, o dia do Senhor. A descrição de um exército de gafanhotos, capítulo 2, do 1 ao 11, um apelo ao arrependimento, capítulo 2, do 2 ao 17, restauração após a praga, capítulo 2, 18 ao 27, o dia do Senhor, a terceira divisão, vai começar com a descrição do dia do Senhor, capítulo 2, verso 28 a 32, o julgamento do povo dos povos, capítulo 3, do 1 ao 17, e a restauração de Judá, capítulo 3, 18 a 21. Bom, amados, os personagens principais são 2. Joel, profeta para o povo de Judá durante o reinado de Joás, Joel 1:1 ao 3:21, e o povo de Judá, o reino do sul, castigado por seus pecados por meio de uma praga de gafanhotos, Joel 1:2, Joel 2:1, Joel 3, do verso 1 e 2, e verso 19 a 21. A mensagem de Joel
É uma mensagem que tem um anúncio do dia do Senhor. O dia do Senhor é anunciado por Joel como um tempo de destruição enviada por Deus e que se aproxima, Joel 2:1. Este é o tema que se remete nos profetas menores e nós vamos ver a partir dessa tabela a ideia sobre o dia do Senhor, que Obadias dizia, um tempo de julgamento e de retaliação. Joel, o dia de destruição e vinda do Senhor. Amós, dia de grande escuridão para o mundo, mas também para Israel. Sofonias, dia de grande ira do Senhor. Zacarias, dias de ardente defesa de Jerusalém pelo Senhor, quando todas as nações estarão reunidas contra ela. Malaquias, dia em que o Senhor esmagará os perversos e destruirá como refúgio, precedido por um ministério de restauração de Elias. A ideia aqui é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem, como já disse, é o dia do Senhor. O dia do Senhor é seguido pelo arrependimento do povo, Joel 2, 12 e 17, e traz livramento e bênção da parte de Deus, Joel 2, 18 a 27. Um dos trechos mais práticos é de Joel 2, 12 e 13, que eu vou ler para você. Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Veja a intensidade do arrependimento que o profeta pede ao povo. O dia do Senhor aponta para o futuro glorioso de reconciliação, que haverá renovação espiritual, Joel 2, 28 ao 32, julgamento das nações, Joel 3, do 1 ao 7, e um período de paz sobre o povo de Deus, Joel 3, 18 ao 21. Pelo menos duas doutrinas no livro. Primeiro, sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é revelada no Antigo Testamento como o Espírito do Senhor que habita em pessoas escolhidas a liderarem um povo de Deus. A presença do Espírito Santo nessas pessoas lhe capacitava a governar, a profetizar em nome do Senhor. Entretanto, Joel apresenta o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo de Deus, não só sobre algumas pessoas em especiais, mas sobre todo o povo de Deus. E isso você vê em Joel 2, 28 e 29. É claro que essa profecia vai se concretizar em, primeiro, o já e o ainda não, para o livro de Joel, de fato. Depois, na vida do povo de Deus, em Atos 2, e depois no grande dia do nosso Deus. É claro que uma outra doutrina é a salvação. A declaração de Joel acerca de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2,32, repercute na compreensão cristã de salvação apresentada por todo o Novo Testamento. Quando Pedro traz tais palavras em Atos 2, 16 e 21, ele aplica o seu significado a invocar o nome de Jesus Cristo, o único pelo qual pode ser salvo. A invocação do Senhor como meio de salvação aparece em Joel, não apenas no sentido que o NT, o Novo Testamento, aplica. Isto é, a salvação dos pecados por meio da fé. O profeta incentiva o povo a buscar e clamar ao Senhor e em busca de salvação pelos problemas sociais. E isso eram vários problemas sociais que o povo tinha, e o profeta incentiva o povo a buscar o Senhor
para resolver essas situações. E uma outra coisa é com consequência ao arrependimento. O buscar ao Senhor levava ao arrependimento. Joel 2, 16 e 17. Claro que o caráter de Deus também é citado no livro de Joel. O Deus acessível, Joel 2, verso 12, o Deus que está acessível a todas as pessoas. O Deus que é longânimo, Joel 2,13. E o Deus misericordioso, ainda apresentado no capítulo 2, verso 13. Mas também Joel apresenta o Deus que se ira. E o nosso Deus, de fato, ele é acessível a todas as pessoas, inclusive a você, meu amado ouvinte. Ele é longânimo para com a sua vida, mas o nosso Deus que é misericordioso também é um Deus que se ira e deseja de você arrependimento e mudança de vida. É claro que quando olhamos o Novo Testamento, vemos que a profecia de Joel só está a primeira parte da descida do Espírito Santo, não tem a segunda parte, onde ele fala da vinda do Senhor Jesus, haverá sinais nos céus. Joel 2, verso 10 e 11. Mas, em termos cristológicos, você pode comparar com Mateus 24, 29 a 31, e aí você pode ver exatamente a mesma coisa. Diante desse livro magnífico, eu quero falar sobre aplicações para com a nossa vida. Primeiro, é necessário entender que sem arrependimento, o julgamento será severo, rigoroso e certo. Nossa confiança não deve estar em nossas posses, mas no Senhor nosso Deus. Deus, às vezes, pode usar a natureza, o sofrimento e outras ocorrências comuns para nos aproximar dele, como está fazendo nos nossos dias. Entretanto, em sua misericórdia e graça, ele tem providenciado um plano definitivo para a nossa salvação, Jesus Cristo. Ele foi crucificado por nossos pecados e trocou o nosso pecado pela sua perfeita justiça. Não há tempo a perder. O julgamento de Deus virá rapidamente como ladrão na noite. Devemos estar prontos. Hoje é dia de salvação. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Somente ao aproximarmos da salvação de Deus, é que podemos escapar de sua ira no dia do Senhor. Portanto, se aproxime de Jesus, entregue a sua vida a Ele, confie no poder e na ação miraculosa de Deus. E para concluir, além de profetizar um grande derramamento do Espírito de Deus, nesse livro, Joel, o livro de Joel ocupa-se especialmente com grandes temas da história bíblica e da história humana. Ou seja, o juízo de Deus sobre os pecados do pecado humano, a necessidade de arrependimento, a graça e a misericórdia de Deus, devido a qual todos os que clamam pelo seu nome serão salvos. Que Deus possa te abençoar e que em nome de Jesus você possa buscar cada vez mais ao Senhor e acreditar que o nosso tempo, onde Deus tem usado alguns cataclisma, não só da natureza no mundo inteiro, mas também de uma pandemia, é com o propósito de te aproximar dele. É com o propósito de você se arrepender dos seus pecados e ter um encontro magnífico e poderoso com ele. É isso que Deus deseja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.